Bem-vindos ao Psique Chique, esse é o nosso terceiro episódio e hoje a gente vai receber aqui o psicólogo Aslan Alves. Aslan, seja muito bem-vindo. O Aslan, ele é psicólogo, ele atua em consultório e ele tem especialização em neurociência e desenvolvimento humano e neuropsicologia. E, Aslan, seja muito bem-vindo, obrigada por participar aqui, a gente está muito feliz de receber você. Você é o nosso primeiro convidado, a gente está bem animada. Obrigado, me sinto muito honrado por ser o primeiro convidado, obrigado pelo convite também. Espero ajudar a acrescentar mais conhecimento para as pessoas. Com certeza. Então, Aslan, você tem a especialidade de terapia cognitivo-comportamental, primeiro, você usa essa abordagem, Sim. né? E eu queria começar com uma pergunta, assim, bem desafiadora, que as pessoas costumam ter essa ideia, né? Psicoterapia é papoterapia? Você consegue fazer psicoterapia no bar, com seu amigo? Como é isso? Então, eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais comentam, né? Eu acho que principalmente as pessoas que são mais leigas e não acreditam muito na terapia de uma maneira geral. Mas não é a mesma coisa e o papo terapia, que é o conversar com seu amigo, é totalmente diferente de fazer psicoterapia, onde é um especialista que estudou 5 anos para isso, mais as suas especializações, para conseguir ter te ouvir de uma forma mais empática e conseguir entender e te ajudar nesse funcionamento do cérebro de uma maneira geral. Você conversar com seu amigo é uma conversa. Seu amigo, ele vai falar o que ele acha na perspectiva dele. Sobre algum posicionamento de alguma coisa, sobre alguma discussão que pode você ser tem. um aconselhamento, né? Exato. Mas não é uma terapia, né? Exato. E quando você ouve seu amigo falando, você dá credibilidade porque é o seu amigo, então você confia naquela pessoa, mas é diferente de um profissional falar um direcionamento. E uma coisa também que é muito diferente, né? As pessoas acham que o psicólogo vai falar exatamente o que você precisa fazer. E não é dessa forma. A gente te dá os caminhos... Ele não vai te aconselhar, né? Diferente do que todo mundo pensa. Exatamente. Tem casos e casos, assim. Tem casos que são mais extremos e a gente fala, tipo, não faça isso. Até porque pode ser que a pessoa está se colocando em risco de alguma forma. Claro. Mas o psicólogo normalmente não vai aconselhar. Ele vai te dar quais são os caminhos. Tem esse caminho. Qual é que você vai escolher? E a gente vai estar junto, independente de qual seja o caminho que vai ser escolhido. E fazer com que a pessoa também faça a sua própria descoberta, né? A descoberta do seu próprio caminho, o que faz sentido para ela, né? Exato. E mesmo eu como profissional, assim, às vezes eu sei que o paciente está fazendo uma escolha que não é certa, eu vou estar junto com ele, até porque a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, ele indo naquele caminho, eu sabendo que ele vai errar por algum motivo, eu vou estar ajudando ele, né, em reerguer ele de alguma forma, né? Então, eu vou estar me preparando para esse momento que eu sei que vai acontecer de alguma forma. O amigo, ele vai falar, poxa, que merda, né, amigo? Deu errado. E ponto. E você vai ficar lá sozinho no problema, porque seu amigo não vai conseguir, tipo, te erguer. Até porque não é o papel dele, né? O amigo é mais para você jogar uma conversa fora, falar sobre coisas a menos. Tem um acolhimento, um colinho para chorar, né? E eu acho que o amigo, ele emite muita opinião, né? E acaba que você não se escuta. Que eu acho que é muito isso que acontece na terapia, pelo menos comigo, assim, todos os resultados que eu vi quando eu fiz terapia é porque eu me me ouvia e eu falava assim, caramba, eu tô falando algo que eu não tinha pensado nunca. E eu acho que quando você tá com um amigo, como ele fica emitindo opinião, né? E fora que com um amigo você vai falar, sei lá, eu briguei com a minha mãe. Aí o amigo vai falar, tipo, eu também. E ele vai falar sobre ele, não vai esperar você falar sobre como foi, o que você fez, o que aconteceu. Não, ele vai falar sobre ele também, tipo... E na terapia não é assim que funciona. Por isso que você se escuta. Porque é você falando e o terapeuta ali te ajudando a você ver as pequenas coisinhas que foram passando por conta insights vão acontecendo, né, no momento, assim, em que você está falando. Uma coisa também que eu acho importante também falar, né, Aslan, é assim,
como a terapia funciona, né? Porque a gente acha que, eu vou para lá, fico falando. Alguns reclamam assim, ele não fala nada para mim, ela não fala nada para mim. Eu falo, bom, mas não é para falar nada para você, né? Não é para ele resolver o seu problema, dar a solução do seu problema. Uhum. Mas como a terapia, ela funciona para o cérebro. Que eu faço uma comparação, às vezes, com meus pacientes, assim, para eles entenderem mais, eu sempre pego alguma coisa da clínica, né? Então eu falo assim, a psicologia está para a psiquiatria, assim como a fisioterapia está para a ortopedia, assim como a nutricionista está para endocrinologista, algumas coisas assim que são multidisciplinares, né? Que a gente Acaba sendo precisa complementares. complementares e super necessárias. Uma coisa não exclui a outra. E quando elas caminham juntas, elas funcionam muito melhor. Então, assim, como é que funciona no cérebro isso, de você falar, de você se colocar, né, num processo terapêutico? Então, eu costumo falar com meus pacientes que da mesma forma que você, uma doença mental, né? Você não fica da noite pro dia, a melhora também ela não acontece da noite pro dia. Então, você não fica com um quadro depressivo, tipo, de hoje para amanhã. É uma construção para que essa doença meio que vá se instalando ao longo do tempo. E o processo da terapia é da mesma forma. Você vai indo toda semana e isso vai acontecendo de uma forma gradual e você vai melhorando com o tempo. Acaba que a TCC, principalmente, né, é uma das abordagens que mais tem publicações científicas falando sobre essa melhora. A TCC ela acaba fazendo uma reestruturação cognitiva. Então, eu mudo a forma de pensar do paciente e, com isso, a gente vai fazendo novas conexões, né? Novas conexões neurais, né? Exatamente. Ele vai construindo essa nova sinapse e isso vai mudando. E com a medicação, esse processo acaba acontecendo de uma forma mais rápida. Então, a medicação sozinha, ela vai ter o seu efeito, porém, se você entrou dentro de um quadro depressivo por conta de alguma questão familiar, você vai tomar a medicação, você vai melhorar desse quadro, porém, esse ambiente doente ainda permanece. Então, a terapia, você vai saber lidar com esse ambiente que te adoeceu, para que isso não aconteça novamente. Então, assim, os dois precisam estar caminhando juntos também. E não necessariamente, Aslan, que eu percebo também, né, que eu tenho aí na minha prática, não necessariamente a pessoa precisa ter um diagnóstico para fazer psicoterapia, Exato. né? Às vezes a pessoa não tem um diagnóstico, mas é um momento para ela olhar para ela mesma. Tanto que muita gente não vai ao psiquiatra, mas faz a psicoterapia. Isso também é super importante, né? Sim, o que a gente sempre fala, né? Tipo, a terapia é autoconhecimento. É. Porque é o momento que você para. Eu acho que é até legal isso quando você não vê com diagnóstico. Porque é o momento que você para pra você. Você para se olhar, tipo, se entender também como história. Tipo, a gente repete muitos comportamentos dos nossos pais que foram passados. E você acha que tem mais gente com diagnóstico buscando terapia ou sem diagnóstico hoje em dia? A maioria com Com diagnóstico. diagnóstico, né? As pessoas que não têm um diagnóstico, eu acho que elas não vêm sempre, assim, né, na terapia, porque acha que não precisa. Não precisa. Apesar de saber que precisa se conhecer mais, se perceber mais, e acaba, tipo, não, vou deixar isso para depois. Depois Ela eu precisa estar vejo. adoecida, né, para buscar esse tipo de ajuda e não procurar isso para se conhecer, para se melhorar, para ajustar suas relações, né, para conseguir mudar a forma Acho que é igual a de academia, né? vida. Quantas pessoas vão pra academia porque gostam de malhar e quantas vezes vão pra academia porque a médica recomendou, a nutricionista falou que precisa. Então, assim, as pessoas vão mais porque precisam de alguma forma, não como prevenção, como deveria ser. Então, Aslan, e sobre diagnóstico, já que a gente está falando, né, a gente teve um boom agora muito grande, né, de autismo, de diagnósticos de autismo, de TDAH, por conta de várias questões aqui, a gente não vai falar muito sobre isso, dessa ampliação diagnóstica também, né, que veio no DSM-5, mas eu queria que você falasse, assim, o que é a avaliação neuropsicológica. Eu queria que você explicasse o que é a avaliação neuropsicológica e queria que você dissesse, assim, como isso pode caminhar junto, né, ajudar
nesse diagnóstico desses quadros, não só esses quadros, como também a avaliação neuropsicológica. Queria que você falasse os diagnósticos possíveis, né, que a avaliação neuropsicológica ela pode dar, né, pode auxiliar, e também nos quadros de demência, né, dificuldades escolares. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, que as pessoas ainda não sabem o que é a avaliação neuropsicológica, que às vezes eu indico isso o que é isso? Eu vou para um psicólogo, Então, assim, você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, a avaliação neuropsicológica, ela é uma avaliação de fato, ela só pode ser feita por psicólogo. Uma avaliação neuropsicológica, ela só é feita por psicólogo, porque os testes que são utilizados, só o psicólogo ele pode fazer a aplicação, né? Que são testes que avaliam o QI, personalidade, e outros profissionais não podem fazer a utilização desses testes. E precisa ter essa especialização que você tem em neuropsicologia, né? Precisa fazer neuropsicologia? Então, na teoria, não. O Conselho de Psicologia fala que permite que todo psicólogo faça, né? pode fazer qualquer coisa, assim, dentro das outras especializações da psicologia. Só que é recomendado que você tenha uma especialização para que você consiga ter um melhor resultado daquilo que você está fazendo. Então, sei lá, eu sou psicólogo clínico e trabalho com neuropsicologia, posso trabalhar como psicólogo hospitalar, apesar de não ter especialização com psicologia hospitalar. Porque o conselho fala que eu posso fazer isso também. Entendi. Mas a avaliação neuropsicológica, eu costumo dizer que é o exame do funcionamento do cérebro. A tomografia a gente consegue ver a estrutura do cérebro, como ela é, e a avaliação neuropsicológica a gente vê como funciona o cérebro. Então eu vejo como funciona a memória, a aprendizagem, as funções executivas de uma maneira geral. Então tudo isso é avaliado com os testes da avaliação neuropsicológica. E aí a avaliação como um todo, né, ela funciona como uma entrevista inicial, normalmente ou com os pais quando é criança, né, para eu saber um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança, como foi a gestação, como foi tudo. E aí depois eu faço as aplicações dos testes com aquela criança e depois eu faço a análise tanto quantitativa quanto qualitativa dos testes para poder fazer a elaboração do laudo. E aí eu monto o laudo e aí eu faço essa devolutiva com os pais, com os possíveis diagnósticos, caso tenha alguma coisa, né? Já teve caso de fazer uma avaliação e não tinha nada. É muito mais uma questão, tipo, da criança em si do que, de fato, um diagnóstico específico. E a gente só consegue ter isso por conta da avaliação, porque a criança poderia receber um diagnóstico de forma errada por conta dela ser muito agitada, mas ela não tinha nada que fosse justificado por um quadro de TDAH, por exemplo. Mas essa avaliação é mais para criança ou para adulto também? Então, para criança, para adulto, para idoso, para todo mundo. Todo mundo se beneficia. Porque hoje em dia, como teve ampliação para o diagnóstico de autismo, a gente está pegando muitos quadros de adultos que tinham alguma questão que não se entendia muito bem, né? A pessoa não se encaixava muito, tinha uma questão depressiva por trás, aí a pessoa tem algumas dificuldades de interação social, mas tem um bom funcionamento em outra parte, e a gente fica um pouco na dúvida, e a gente pede uma avaliação neuropsicológica, e assim, a gente tem se surpreendido, né, Aslan, com muitos quadros de autismo de nível 1. Mas eu fiquei com uma dúvida. Você faz essa avaliação, aí você gera um relatório e você manda para o médico com alguma coisa que você tenha avaliado e que acha que possa ser? Porque, assim, pelo que eu entendo, alguns transtornos você não consegue avaliar na fase infantil, por exemplo, quando você é criança, né? Você só consegue avaliar certos transtornos depois, quando você está mais velho. E aí, como é que você faz? Você gera um relatório de tudo que você... Então, dentro da avaliação neuropsicológica, o principal dela é eu avaliar, principalmente criança, né, os transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, o autismo, dislexia, descalculia, deficiência intelectual. Então, dentro dessa avaliação, eu consigo fechar esses diagnósticos tranquilamente. O que eu pode fazer, né, tipo, de uma avaliação um pouco mais aprofundada, para avaliar o transtorno de personalidade, que é a partir dos 18 anos, né? Para a gente fechar esse diagnóstico. Então, numa criança, eu não vou conseguir fechar esse diagnóstico de transtorno de personalidade, porém, a gente consegue observar alguns sinais de algum possível transtorno, e aí eu faço esse contato com o médico, né, quando eu faço a avaliação,
do relatório, eu entrego o laudo para esse médico também, eu discuto com o caso com o médico, e dependendo do quadro da criança, por exemplo, se tiver algum possível transtorno de personalidade que pode abrir quando ela fizer 18 anos, que a gente vai poder fechar o diagnóstico, eu faço essa sugestão para ele. Os resultados deram esse resultado, mas tem a possibilidade também de ter um quadro de um transtorno de personalidade lá na frente. E aí o médico vai ficar mais atento para isso também. Quando eu dou supervisão, normalmente eu sempre falo sobre isso, né, para as pessoas. Que precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente escreve e como a gente fala isso, né? Porque a gente está dando um diagnóstico. Então, receber um diagnóstico é muito difícil, porém a desconstrução de um diagnóstico errado é muito mais difícil. Então, se tem essa sugestão para ter um border, por exemplo, vamos esperar até fazer os 18 anos. A gente não precisa fazer, tipo, dar o diagnóstico exatamente agora, ainda, apesar dos sinais. Vamos trabalhar de uma maneira mais preventiva, intensificar, talvez, na terapia, ou fazer um ajuste de medicação antes de fechar o diagnóstico, até para evitar esse transtorno, né? Vai porque às vezes não. Porque às vezes o paciente recebe uma notícia dessa e fica transtornado, né? Transtornado mesmo. Não, e a gente costuma pedir avaliação neuropsicológica quando a gente está com dúvida ou para reforçar mesmo aquele diagnóstico que a gente que tá Às vezes claro, mas eu que já a gente recebi casos, precisa... assim, tipo, de médico ter certeza do diagnóstico e falar assim, eu preciso que essa família veja isso de uma outra forma. E aí manda para avaliação neuropsicológica, porque vai estar lá todo descrito direitinho, todas as alterações, o que acontece, o porquê que acontece aquilo, para porque justificar com o os diagnóstico. testes fica mais objetivo, né? E assim, só com a entrevista fica uma coisa muito subjetiva, é a questão da psiquiatria, né? Que não tem um exame de sangue para ver, mas a gente tem a avaliação neuropsicológica para ajudar a gente de forma mais objetiva a fechar esse diagnóstico e a mostrar para as pessoas esse diagnóstico também. Eu uso bastante avaliação neuropsicológica, acho muito importante, até para a gente fazer também um planejamento de tratamento. Né, nas pessoas idosas, por exemplo, ver a área que está comprometida, se a pessoa está com quadro demencial, para você ver qual é a área que você precisa trabalhar mais com aquela pessoa na reabilitação, né? Porque quando a gente faz o diagnóstico de criança, é isso, a gente fechou o diagnóstico de TDAH, como os pais vão aprender a lidar com aquela criança com aquele comportamento, como a escola vai lidar, o terapeuta se for acompanhar aquela criança. Mas aí quando é um idoso que a gente fecha um diagnóstico de demência, a gente vê qual a área que está mais sendo afetada, o que pode fazer de uma maneira compensatória para ajudar ele de alguma outra forma, criar estratégias para melhorar a qualidade de vida daquele idoso. Até porque ele tem uma vida funcional e começa a ser disfuncional, né? Então ele tem que se adaptar. E diminuir um pouco essa frustração dele também, de alguma forma. Porque percebe, né? Muitas vezes ainda percebe que está perdendo. E aí, Aslan, eu fiquei pensando aqui que o nosso primeiro episódio foi sobre o estigma, né? E aí a pergunta você que faz esse tipo de avaliação aí o tempo todo, que deve encontrar um monte né, uma série de problemas, como é que você vê o estigma aí? Como é que a família recebe isso? Como é que as pessoas recebem esse tipo de diagnóstico, às vezes? Porque o estigma a gente, no primeiro episódio, a gente falou muito sobre o estigma, né? No primeiro episódio a gente falou sobre o estigma, Aslan, a gente falou um pouco de um recorte histórico, falando sobre a questão dos pacientes ditos alienados mentais, né? Como é que isso... E como as pessoas têm dificuldade. E como as pessoas têm dificuldade, mas a gente sabe que tem um monte de questão mesmo, até a questão assim, né? Sociedades que são muito rígidas com a questão do comportamento e tem uma expectativa em relação ao funcionamento das pessoas. E aceitação, né? Aceitação, né? Então você procurar ajuda e você falar que você faz um tratamento, isso daí é muito negativo, né? E a gente também tem uma sociedade que não valoriza também o idoso, então tem dificuldade, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, né? Não são compreendidas. Enfim, é uma sociedade muito preconceituosa. E aí, como é que você lida com isso? Como é que é isso na sua prática?
Então, receber um diagnóstico é muito difícil, né? Uhum. Mesmo que seja um diagnóstico tranquilo, as pessoas veem isso como, sei lá, uma sentença de morte. Receber um diagnóstico Uhum. TDAH, que é algo tranquilo, entre aspas, porque tem seus prejuízos. Mas assim, Sim. receber um diagnóstico, poxa, que merda, e agora? O que é que eu faço? Uhum. Pra onde eu vou? E aí eu falo pra quem? Será que eu falo? Será que eu não falo? É muito Uhum. comum, tipo, principalmente adultos, né? Quando Uhum. recebe um diagnóstico, às vezes não falar pras pessoas, com medo do preconceito que isso pode acontecer, Sim. ou até mesmo o fato de ser justificado, né? Ah, porque você é autista, por isso que você é assim. E as Uhum. pessoas não gostam de ser taxadas o tempo inteiro Rotulados. e rotuladas o Ah, tempo todo. E acaba que algumas famílias, tem famílias e famílias, tem famílias que quando recebem um diagnóstico do filho de autismo ou algum outro transtorno, recebe isso muito bem no sentido de agora eu sei como meu filho funciona e eu dá preciso até correr uma atrás. tranquilidade, né? Tipo, ai, agora eu Exato. sei como que eu vou E tratar tem isso. os casos também das pessoas que recebem o laudo, o diagnóstico e botam na gaveta e meu filho não tem nada. Tipo, essa avaliação aqui, ok, eu sei o que ele tem, mas a sociedade não sabe o que meu filho tem e ele não vai receber o suporte que ele precisa para esconder que essa criança tem alguma questão. Só que o que eles esquecem é que aquela criança vai crescer, vai ser um adulto disfuncional e daqui a pouco os pais vão embora também, né? Sim. Todo mundo vai morrer em algum Você momento. não E vai como é que fica conseguir essa criança? proteger, né? A vida Exato. toda. E lá na frente, quando ele descobrir que ele tem um diagnóstico e que não foi tratado, que não foi cuidado, quem vai ser o culpado por não ter dado esse suporte para ele? Ah. Então, isso pode virar contra você de alguma forma depois. E até assim, se sabe do diagnóstico, né, ele pode ser tratado também da forma que precisa ser tratado, né? Uma criança, ela pode ter um tempo estendido na prova dela, ela Uhum. pode fazer a prova isolada para ela poder ter a concentração dela ajudada, ela pode ter um suporte, Ah, tem isso? Eu não sabia. Tem. tem esses direitos. Então, Que assim, legal. isso daí ajuda, né? A criança pode ter um mediador se ela tiver muita dificuldade. Então, o diagnóstico, ele ajuda, né, para a criança funcionar melhor e ter os direitos dela garantidos. Exato. E aí entra os diagnósticos que estão acontecendo hoje, tardios, que começa a ser o boom, né, dos diagnósticos de TDAH, de autismo, foram pessoas que ao longo do seu desenvolvimento, né, tiveram dificuldade, tipo, na escola, de socialização, e Uhum. sempre se achou diferente, Uhum. tinha suas dificuldades, sofria bullying, que naquela época não era bullying, era só zoação, e não se entendia muito bem. E aí hoje são adultos que estão talvez dentro de um quadro depressivo, que não conseguem melhorar aquele diagnóstico, mesmo fazendo o tratamento da maneira correta, porque tem algo por trás daquilo. E aí a gente fecha um diagnóstico de autismo, de TDAH, uma coisa mais leve que a pessoa foi se adaptando ao longo e ela foi escondendo muito bem até o momento do diagnóstico. Aí na avaliação a gente tem esse diagnóstico diferencial. Escondendo no sentido dela conseguir se Se adaptar adaptar. apesar daquilo, né, tá acontecendo. E quando você dá o diagnóstico, o olho chega a brilhar, né? Fala assim, meu Deus, agora eu entendi por que que isso acontecia comigo, sabe? É uma luz que traz para a vida da pessoa, né? Alguns casos, assim, com os adultos, a É, gente consegue ver muito isso. Tipo, caraca, agora faz sentido. Por que que eu sou assim? Por que que eu é, sempre agi dessa forma? E aí, é, quando fala com os É pais... libertador, né? Quase é, libertador, né? Exato. é isso. Quando eles falam com os pais às vezes falam, tipo, mas você era assim, você tinha esse comportamento. É. E aí, tipo, começa a ligar as coisas e falam, caramba, Ou tipo... então fala assim, eu sabia que você tinha alguma coisa, só não sabia o que que era. É. Eu tenho um paciente, até que você fez a avaliação psicológica dele. Sim. E a mãe falou isso, eu sabia que ele tinha alguma coisa. Ai, que coisa boa ter esse diagnóstico, sabe? Assim, para Mas ela aí, foi... se a gente para olhar, sei lá, nos anos 90, não falava-se sobre isso. A avaliação neuropsicológica não era tão grande quanto é hoje para ter um diagnóstico diferencial. Se hoje acaba sendo um pouco difícil, né, de você ter esse acesso, mas não, nos anos 90, 80, não tinha como. A avaliação neuropsicológica, ela, hoje em dia, ela é obrigada a ser feita pelos planos de saúde, né? A gente sabe que os planos de saúde, eles não pagam bem essas avaliações neuropsicológicas e elas costumam ser muito enxutas.
E assim, quase duvidosas. E eu queria, assim, também que você explicasse, Aslan, né, assim, isso, da questão do preço, né, do valor, quando você faz particular, né? Uhum. Então, eu sempre comento com as pessoas, a avaliação neuropsicológica, normalmente, ela não é barata. Por quê? Os testes são muito caros. O processo da avaliação, ela acaba requerendo muito, né, do profissional que está fazendo a avaliação. Então, eu preciso estudar muito, eu preciso ler muito. Esse ano, né, que a gente está começando agora, já tem 2 congressos que eu vou. Então, tem as despesas do congresso que eu vou estar... São vários dias de congresso, são vários dias fora do estado. Então, tipo assim, é um investimento muito grande que a gente faz. Às vezes as pessoas falam assim, mas a sua avaliação ela tem um preço muito alto para mim. Ok, tipo, eu vou até onde eu consigo, né? Uhum. No sentido, às vezes, negociar com a pessoa para fazer um valor que seja mais em conta. Até porque eu sei da importância do diagnóstico para aquela pessoa. Só que eu não posso ir muito além por conta disso, porque o investimento que eu faço no processo da avaliação, ele é muito caro. E dá muito trabalho, né? A Dá muito interpretação desses testes, e são vários encontros. Eu faço em média de 6 encontros no total. Uhum. E depois eu faço a elaboração do laudo. E Então, são individuais ou vocês... não, é individual. Cada Não, eu paciente digo- tem o seu horário, sua sessão, e eu faço a aplicação do teste para aquele paciente. Não, assim, mas no caso de criança, por exemplo, os pais também participam ou não? Não, Só a criança? só a criança. Entendi. Até porque se a gente coloca a criança junto com Muda, os né? pais, Muda o muda o comportamento. comportamento. É verdade. E fora que os pais podem ficar pressionando a criança. A É. criança não vai se sentir confortável porque os pais estão ali Uhum. olhando ela fazer as atividades que precisam ser feitas. Uhum. E aí acaba que a avaliação, de uma maneira geral, tipo, ela é um valor muito alto, sabe? Sim. Por conta desses gastos. E os planos de saúde e aí algumas clínicas ou algumas pessoas fazem com valor muito abaixo da média. E são essas avaliações que são menores, não são aplicados todos os testes que precisam ser feitos. E não traz clareza. Exato. Se o médico não. está solicitando uma avaliação, porque ele precisa daquele diagnóstico ali diferencial para ajudar ele no processo do diagnóstico final, se você faz uma avaliação qualquer ou faltando muitos testes, não vai ter o diagnóstico que ele precisa. E aí acaba sendo muito comum isso, de chegar um paciente para mim para fazer uma reavaliação, porque o médico falou que aquele laudo não era o suficiente, porque não tinha todos os testes que ele queria. E isso não existe pro governo, no SUS, isso não existe, esse tipo A avaliação neuropsicológica não tem no Não. governo. O acesso ainda é difícil para quem não tem condições de pagar um. Sim. Aí não tem a avaliação neuropsicológica de uma maneira geral, né? Assim, tipo, como tem que Sim. ser. Uhum. Mas vai ter um profissional que é psicólogo e que vai fazer alguns testes para ter um diagnóstico ali, tipo, mais rápido. Uhum. Entendi. Mas não aquela avaliação que a gente vai ver todas as funções que estão com alteração, o que precisa ser feito, trabalhado. Aí vai ser mais uma questão só diagnóstica mesmo. Entendi. Para falar se tem ou não tem algum transtorno. Exatamente. E aí eu queria até falar, aproveitando o gancho aqui, né, sobre o acesso à terapia no Brasil, né? Você trabalha só no seu consultório particular? Trabalhou em algum momento, em algum programa público, não? No De programa, atendimento público? não de uma forma direta, assim. Eu trabalhei no hospital público durante um tempo. Inclusive na pandemia eu também trabalhei, só que aí era uma outra coisa. Eu estava trabalhando na pandemia, fazendo atendimento aos pacientes que estavam internados com Covid sim. e tudo mais. Eu trabalhei na saúde mental também. Antes de eu estar no meu consultório, eu trabalhei em clínica, né? Uhum. Pelo plano de saúde. Acaba sendo muito ruim, por isso que eu não fiquei muito tempo, porque... Você não consegue dar a Não, atenção porque que você os gostaria, né? infelizmente os planos eles não pagam o que deveria, né? Uhum. Sei lá, tem Os planos pagam muito pouco aos psicólogos. É incrível isso. Isso. Sei lá, a Você consulta... a consulta para um psicólogo é muito mal remunerada, e nas clínicas ainda há um pouco assim, a exploração dos profissionais, porque uma clínica então já ganha pouco
pela sessão e a clínica ainda fica com uma parte desse faturamento. Então, o pagamento é muito pouco. E assim, dentro do SUS, nos CAPs, por exemplo, a indicação não era mais de fazer psicoterapia individual, era fazer psicoterapia em grupo dos pacientes. E os ambulatórios estão cada vez mais reduzidos de psicologia. Atualmente, eu não vou saber dizer sobre isso, tá? Sobre essa questão, como estão os ambulatórios no SUS. Mas, na época que eu saí, já era muito, muito enxuto. As pessoas não tinham essa possibilidade de fazer psicoterapia, o que é lamentável. Exato. É o que a gente fala, né? Todo mundo precisa fazer terapia em algum momento. Mas eu trabalho no meu consultório, acaba que as pessoas chegam por indicação e às vezes me acham no Google também. E aí é totalmente diferente, né? Porque a psicoterapia no consultório, ela tem a duração ali de 50 a 1 hora, a sessão, e no plano de saúde é 20 minutos. Ah, tem diferença? Não sabia. Tem, bem grande. De 1 É, hora para 20 imagino, minutos. Seu tempo acabou. Exato, quando a pessoa chega, tipo, ela fala 5 minutos, e aí o seu profissional tem tempo que falar acabou. muito rápido também, acabou o tempo. E o outro já tá lá fora esperando. E aí acaba sendo muito cansativo. Pra eu fazer, sei lá, um valor que seja bacana, eu tenho que atender o dia inteiro várias pessoas. E aí acaba sendo muito mais um papo terapia, porque em 20 minutos a gente não consegue fazer... Aprofundar muito, né? muito pra gente fazer as reconexões que precisam da maneira correta, como tem que ser. Sim. E no consultório é diferente, né? Tá, e o que você acha dos livros de autoajuda, né? Porque tem muito por aí, cada vez mais, né? Eu acho que os Qual a livros de sua autoajuda... opinião sobre esse tipo de leitura? Eu acho que eles ajudam. Ajudam. Não é à toa que tem tantos. É. Senão que tá funcionando pra alguém, assim. Só que ele não substitui a terapia. A autoajuda, sei lá, se você tá numa areia movediça, tipo, você tá afundando, como é que você se autoajuda? Não, você precisa de alguém ali pra te tirar daquele lugar. Sim. Eu acho que Não o livro... adianta você ler, né, algo... Exato. você deve... Porque, assim, o livro de autoajuda, às vezes, ele até diz o que você deve fazer, como é que você deve acordar de manhã, o que você deve... né, Você todo pode o seu- implementar algumas coisas na sua vida, mas você rotina. também transformar os pensamentos disfuncionais por um livro de autoajuda, eu Exato. acho complicado, né? Tem um livro, né, que fala sobre a criação de hábitos e tudo mais. Sim. Tá, o quão fácil é criar novos hábitos? De você todos os dias acordar cedo. Extremamente difícil. Olha, eu tentando fazer dieta, não sei quanto tempo, gente. Não, e o hábito de você acordar e se exercitar exato. e arrumar tudo, tem a questão da organização, que é super importante. Exato, Né? então assim, esse tudo é muito complicado. Aí você vai ler tudo isso, pra depois você ver o que você vai colocar na sua prática, pra você começar a colocar que você sabe que você não vai conseguir dar conta. Acho que é igual a academia, que a gente se inscreve na academia, fala esse ano vai ser diferente. Se você não criar o hábito de ir pra academia, tipo, vai pagar igual a mim. Que paga e não vai. Achando que vai emagrecer só com o nome lá. Com o nome inscrito na academia já vai emagrecer, né? Então eu acho que o livro ele tem o seu lugar, no sentido de, para algumas pessoas ele pode funcionar, né, de alguma forma. De, sei lá, às vezes é só uma clareza que a pessoa precisa para ler por algum motivo. De repente para se entusiasmar, né? Se motivar para fazer alguma coisa, pode ser, né? Algumas coisas, porque uma coisa é você também ter o entendimento, outra coisa é você funcionar daquela forma, é completamente diferente. E falando sobre isso, eu estava pensando, e agora essa coisa da inteligência artificial, de fazer terapia pela inteligência artificial, como é que é isso? É um mundo totalmente sem corporificação, né? A gente não tem mais... É isso, a gente está perdendo isso. Como é isso? Então, gente, eu dei uma entrevista recente falando sobre isso. Sobre a inteligência artificial e acaba que a inteligência artificial, a gente não sabe o que é, para onde vai e como vai. Então, assim, tudo que você coloca ali na inteligência artificial, como fosse uma terapia, né, de você falar como foi o seu dia e tudo mais, ele não tem essa subjetividade humana. Ele copia algumas coisas subjetivas, porém não existe isso. Então, ele vai, tipo, direcionar como um amigo seu falaria. Andréia, você fala que você brigou com seu marido, aí ele vai falar assim, Andréia, você tá certa. Ponto. Eu tenho uma amiga que e a subjetividade disso?
de o porquê que tá assim, o que que aconteceu, como você tá sentindo, como é que vocês estão agora. Ele não vai falar isso. Você só vai ter a sua resposta se você estava certo na sua briga ou você estava errado. Só isso. Só que assim, ele não tá fazendo terapia contigo. É como se ele estivesse sendo um juiz, tá dando uma sentença de quem tá certo e quem tá errado. Isso não é terapia. Cara, mas é muito desespero isso, né? Eu fico imaginando que eu uso muito inteligência artificial, mas eu nunca pensei na possibilidade de perguntar alguma coisa, de um relacionamento, de contar uma história. Eu tenho uma amiga que faz isso. Eu briguei com o meu marido. ChatGPT, eu briguei com o meu marido por causa disso, disso, disso. Quem tem razão? É isso. Exato. Mas isso não é terapia. E Isso cadê é, a tua é falar quem tá emoção? certo e quem tá errado. E aí Cadê você teu fala. sentimento? Por exemplo, você brigou com seu marido. Aí o ChatGPT fala que você tá certa. Tá, e aí? O que você faz com isso, né? Aí tu vai falar pro seu marido, o ChatGPT falou que eu tô certa. Então eu tô certa, hein? Na terapia, você vai, com um terapeuta, né? Você vai entender o porquê que ele levou a briga, o que que aconteceu, como vocês vão resolver a questão para que essa briga não aconteça mais, por conta desse motivo. Ou até por conta de outros motivos também. Então, assim, isso é a terapia. É você pegar um problema e você meio que desvendar e desdobrar ele de várias formas para que isso não aconteça mais na sua vida de alguma forma. Mas será que no futuro a gente não vai ter, assim, quase que um atendimento online através da inteligência artificial? Ai, Andréia, no futuro, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer. Porque eu acho que Não, não vai assim, mais eu não existir tô- humanidade. Porque a gente precisa dos corpos, cara. A gente precisa. A gente se expressa através dos corpos. A interação social, ela é super importante. A interação do ser humano, humano com humano. Como é que a gente vai acabar com isso? Eu não sei o que vai ser da humanidade, sinceramente. Mas Aldous Huxley já dizia lá Já em Admirável Mundo Novo, já Uhum. dizia. ele previu. Na nossa época da escola, o Aldir passou pra gente. Pra gente ler esse livro Era um maravilhoso. professor nosso de meu filosofia. livro, assim. Se alguém falar assim, maravilhoso. qual o livro que mais te impactou, pra mim foi esse. E ele fala disso, exatamente dessa coisa do futuro que as pessoas não vão mais existir, o contato humano, né? Ele fala justamente isso. Eu não sei. Então, aí Eu não vou estar mais aqui pra ver, ainda bem. Eu também penso nisso. Não nesse corpo, né? Não vem não. Tem alguns casos de pessoas que morrem, né? E deixam o cérebro para ser implantado numa inteligência artificial no futuro. Então, seu corpo vai partir, mas a sua mente vai existir em algum robô por aí. É incrível isso, né? É demais isso. É demais. Eu não consigo imaginar isso. Não consigo. Muito e aí, difícil. Aslan, a gente queria também conversar aqui com você, também falar sobre o que você daria de dica para quem se sente perdido, quer buscar um psicólogo, quer iniciar, né, uma terapia. A gente queria, né, que você falasse alguma coisa aí, porque eu sei que tem muita gente que gostaria, mas não tem coragem, ou pessoas que não sabe como buscar um profissional, né? Assim, eu acho que buscar terapeuta é fácil, porém difícil. Porque é fácil, você pode colocar lá no Google para pesquisar um psicólogo, vai aparecer alguns para você. Só que assim, o terapeuta tem que dar match, sabe? Sim, porque você tem que gostar daquela pessoa, porque é a pessoa que você vai abrir a sua vida e coisas que você nunca falou pra ninguém, nem pra si mesmo. Porque muitas das vezes você pensa naquilo, né? Mas quando você externaliza falando o que você pensa, é totalmente diferente. E eu acho que esse é o maior medo das pessoas, porque eu falo também por mim, assim, primeira vez que eu fui num psicólogo na minha vida, assim, eu me senti muito estranha chegar, assim, para uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida e ter que falar de mim, assim, não sabia nem o que dizer, né, assim, então, e às vezes, dependendo da linha do psicólogo, ele não fala muito, né, ele fala, e aí? Tipo, pra você começar a falar, então, e é difícil, né, eu acho que é isso que as pessoas têm um pouco de medo. Assim, eu acho que talvez entre numa questão de pegar referências. Dentro dos grupos, né, de amigos, pelo menos no meu grupo de amizade, todo mundo faz terapia. Então, sei lá, se você quiser terapia, pergunta pra algum amigo seu quem faz terapia, tipo, essa terapeuta é boa. Posso marcar uma sessão com ela?
E aí você vê, experimenta, e aí, tipo, não gostou da terapia da psicóloga da Bárbara. Marca com outra pessoa que tem terapeuta Sim. também, que aí pelo menos essa pessoa também pode te indicar para outras pessoas de alguma forma. Porque também existe, eu acho que uma coisa importante é isso que você falou, que tem que dar match, né? Você tem que criar, né, um vínculo com aquela pessoa. Você tem que sentir que aquilo ali, que você gostou da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, eu fui na terapia, achei tão ruim e tal. Às vezes o profissional A não. Ou a linha abordagem, que como Ou ela então falou. é isso, a abordagem não foi boa para você. Então não desiste, né? Tenta um outro profissional, tenta uma outra abordagem, tenta, se for homem, tenta uma mulher, E tentar lembrando que, outras assim, coisas. você tá conhecendo uma pessoa também, ele também tá te conhecendo. É. Então, assim, não vai acontecer, tipo, no primeiro da sessão. Isso. Marca um mês, que é uma vez por semana, tipo, para você conhecer aquela pessoa, para você sentir se aquela pessoa é melhor para você, sabe? Eu falei de vínculo, mas o vínculo ele vai Vai se dando sendo ao longo, construído né? ao Não é Exato, é vínculo, é construído. do encontro. Naquele É. encontro, às vezes você precisa dar uma outra chance para aquele encontro, né? Para ele poder também acontecer. Tem tudo isso. Eu A tenho minha uma- primeira terapia, primeira mesmo, eu cheguei, aí eu falei, fui embora, assim, tipo, quase chorando e nunca mais voltei. Eu não consegui, sério. eu tenho uma paciente que tá comigo há 5 anos. É, ela tentou vários outros profissionais até chegar a mim e a gente tá junto até hoje. Já dei alta pra ela algumas vezes, mas ela sempre Não volta. quer ir. Ela sempre Isso é volta. ótimo, essa questão do profissional que dá alta. É. E o que é legal também, né? Porque É porque na TCC, né, que é a minha abordagem, você chegou com uma demanda, a gente trabalha para resolver essa demanda que você trouxe, e quando a gente resolve essa demanda, na teoria, acabou o meu trabalho. entendi. Você não. A TCC ela é uma terapia breve, né? Então a gente Ah, trabalha com um tempo em determinado processo. Então a gente chegou naquele objetivo, tchau. Vai ser só que as feliz. pessoas não querem, às vezes, ir embora, né? Porque elas vão Não, descobrindo outros exato. temas, E aí né? é quando as pessoas começam a olhar para trás. Aí entra no Uhum. sentido, né? Essa minha paciente que tá comigo há 5 anos, ela tinha as questões dela, a gente trabalhou, e aí eu dei a primeira alta, e aí ela voltou com outras questões. E aí a gente foi trabalhando isso ao longo do tempo, dei alta de novo, e aí as outras questões foram aparecendo. E aí chegou no momento do autoconhecimento, que ela lidou tudo que estava ruim ali da vida e agora ela parou para se olhar. E aí a gente está trabalhando as suas questões, os seus desejos, as suas vontades, o mudar de carreira, para onde iria, o que ia fazer, que é uma coisa que seu amigo talvez não te ajudaria. Sim, Você vai falar que quer mudar de carreira, seu amigo vai falar tipo, nossa, que doida, sei lá, tá largando tudo que seu estável para algo novo, do zero. Mas isso, nessa construção da terapia, de tentar algo novo, como vai ser, como se preparar, isso é construído. Até pra pessoa se sentir segura, né? Uhum. Ótimo. E não é uma questão de fracasso, né, Aslan, que você está falando dessa sua paciente. As pessoas se sentem, às vezes, quando tem que voltar, né, ou a tomar remédio, ou voltar a fazer psicoterapia, é isso, as pessoas se sentem fracassadas. É Uhum. incrível isso, como tem essa questão muito, muito. Acaba sendo uma questão muito grande. Aí acaba sendo um preconceito muito grande, né? É Que ela tem. isso. Tem casos nossos que a gente acaba se indicando pacientes e a gente acaba tendo trocas sobre o paciente. Às vezes o paciente tá mal e ele não aceitar que precisa voltar a fazer uso da medicação e ficar resistente a voltar, mesmo sabendo que é um caminho mais rápido para ele, porque ele conhece aquele caminho, ele sabe como funciona. E aí acaba E mostrando essa aí resistência. é muito estigma mesmo, é muito preconceito, né? E eu fico assim, gente, se seu joelho voltasse a doer e você tivesse que voltar no ortopedista, seria um fracasso? Ai, meu joelho, vai lá, joelho, fica bom. Eu faço isso. Eu brinco com os pacientes, às vezes eu falo assim, como é que você faz para controlar a sua pressão? Você fala, vamos pressão, vamos melhorar, vamos lá. Não é assim, entendeu? Não é uma questão de força de vontade. Então, as pessoas se sentem assim, fracassadas, tipo, eu não consegui, eu falhei. Ai, gente, isso é tão ruim. E as pessoas têm um preconceito também com o psiquiatra, né?
Vai em todos os médicos para não chegar no psiquiatra. Aí vai no ginecologista que vai passar a medicação, sei lá, um Rivotril para ela tomar, para ela dormir ou se Você acalmar. aceita, né, que o outro médico Exato, para passe não mais- chegar até o psiquiatra. E eu sempre falo, imagino. cara, cada especialidade é única. Então, o psiquiatra estudou para cuidar da mente, a ginecologista para cuidar, tipo, de uma outra parte, o ortopedista para outra coisa. Por que as pessoas não vão, né, nos lugares certos? Por conta do preconceito, é o Sim. estigma da saúde mental que a gente vem lutando até hoje, apesar da pandemia ter trazido isso, né, a saúde mental, a importância da saúde mental, que eu acho que foi o grande boom, né, foi agora, depois da pandemia, as pessoas ainda têm muito preconceito e muitos questionamentos. Não é à toa que quando as pessoas malham, elas postam lá, né, tipo, tá pago. O treino de hoje, mas quando vai no psiquiatra, no psicólogo, ninguém posta nada. Imagina, Todo mundo esconde tudo. Ninguém fala você sobre sabe isso. que eu ganho presente das minhas pacientes. Aí uma vez eu coloquei no Instagram e marquei ela. Depois eu fiquei pensando, falei, gente, não vou fazer isso, porque se eu marco ela, né, ela pode ficar chateada, porque é a psiquiatra que está marcando. Então isso significa que eu estou indo ao psiquiatra. Exato. Eu parei de fazer isso, que eu falei, gente, não sei. As pessoas ficam perguntando se eu tenho outro carimbo para colocar para os atestados médicos, para o trabalho. Imagina, de repente, eu marcar a pessoa, colocar a pessoa no Instagram. Eu falei, não vou agradecer os presentes dessa forma. Agradece só verbalmente. E pronto. É verdade. É isso. Então acho que Tem mais alguma coisa que você queira falar, Aslan, da especialidade, sobre... porque a gente te chamou aqui nesse mês de janeiro por causa do Janeiro Branco, né? Que é a conscientização da saúde mental. Aí queria que você fizesse alguma consideração final aí, porque a gente está chegando no nosso tempo, apesar desse bate-papo maravilhoso, eu ficaria aqui horas conversando, mas... Enfim, a gente tem um tempo e aí queria saber se você quer falar alguma coisa sobre isso. Então, eu acho que as pessoas precisam diminuir um pouco esse preconceito, né, sobre a saúde mental. Eu acho que a pandemia veio aí para mostrar isso também pra gente, né, nesse quesito da saúde mental, que todo mundo precisa se cuidar de alguma forma e quando acontece algo muito grande, né, como foi a pandemia, tipo, todo mundo, sei lá, se machucou de alguma forma. Então, acho que a gente precisa se cuidar mais, até de uma maneira preventiva, né? Para caso aconteça outras coisas ao longo do tempo, saber lidar com essas coisas também. Então, acho que ajudar a desmistificar um pouco sobre a saúde mental, acho que é sempre válido. É por isso que a gente também está aqui, porque eu acho que a informação é a nossa principal arma para a gente poder lutar contra esse preconceito todo. Obrigada por você ter vindo aqui, obrigada por você ter explicado tanta coisa útil, tanta coisa que as pessoas não sabem mesmo, principalmente da avaliação neuropsicológica. Fico muito feliz por você ter aceitado esse convite, tá? E que você volte outras vezes com outras novidades em outro período. E a gente vai disponibilizar as redes sociais do Aslan. Se você quiser falar até seu Instagram. Eu só tenho o Instagram, né? Então, meu perfil no Instagram é psicólogo Aslan. Eu tenho postado bastante coisa, aí eu posto de uma maneira geral, né? Sobre tanto a avaliação neuropsicológica como a psicoterapia, né? De como ela funciona. Às vezes eu posto algumas matérias também, né? Falando sobre algumas coisas. É isso. Tá. Muito bom, ótimo. Obrigada, tá, Muito obrigada, Eu que agradeço pelo adoramos. convite. E ficamos aqui nesse terceiro episódio, deixando um pouco de spoiler para fevereiro, que vai ser um mês animado, falando sobre o carnaval. Nos aguardem. Tchau, tchau.